Boa tarde, meu nome é Catilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Já faz algum tempinho que eu não gravo nenhum vídeo para o YouTube. Hoje eu decidi gravar um vídeo, uma mensagem de Deus para os nossos corações. Vamos orar. Amado e bondoso Deus, eu me coloco em tua santa e bendita presença nesse instante para colocar a minha vida diante do vosso altar. Peço que se manifeste o teu poder, a tua autoridade, ó Deus dos Hebreus, ó Deus Emmanuel, Jesus Cristo, Deus homem. Que através da doce presença espiritual de vocês estejam falando a minha alma, o meu espírito, e a alma e o espírito de cada pessoa que assistir este vídeo, trazendo a cura das nossas enfermidades, eu que estou com o mal da garganta, trazendo a restauração das nossas forças, a nossa fé e nos fortalecendo em Cristo Jesus para toda boa obra. Em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero compartilhar uma mensagem que o Espírito Santo de Deus Pai falou comigo. Vamos estar fazendo uma breve meditação no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, versículos do 36 ao 46, que é de Jesus no Getsemane. Então diz o seguinte: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se for possível, afastar de mim este cálice, sem que o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Esta oração de Jesus Cristo no Getsemane é uma oração muito profunda, onde ele chega perante a Deus Pai e coloca-se pedindo que, se for possível, que Deus Pai passasse, apesar desse pesado cálice, este cálice que ele estava para beber, que era o quê? O cálice onde ele seria entregue à morte pelos nossos pecados. Tudo tinha um propósito de restauração, um propósito de libertação, onde a humanidade, todo aquele que aceitasse Jesus Cristo, deixaria de ser escravo espiritual e receberia a vida eterna se aceitasse a Jesus Cristo. Mas ele deveria pagar o preço. Qual o preço? Da traição, de ser entregue, Pilatos, de ser espancado, preso, crucificado e morto, para depois os propósitos de Deus Pai estivessem cumprindo-se em sua vida. E houve o cumprimento. Ele passou por todo este período, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele é o próprio portal, é a própria esperança para todo aquele que crê. Todo aquele que nele crê, que o aceita como seu Senhor e suficiente Salvador, é salvo. Deus aqui nos ensina coisas tremendas, através do seu Filho, Deus Emmanuel, Jesus Cristo, homem, que ele tem um propósito para as nossas vidas. Jesus Cristo nos ensina isso, enquanto Deus homem, que em tudo há um propósito, e que este propósito tem um bem maior, um propósito determinado por Deus Pai. Porque quando ele orou e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade. Então, ele estava pedindo
a vontade dele era passar por este cálice, não passar, não vivenciar, mas que cumprisse-se na vida dele a vontade de Deus Pai. E Deus Pai, no Antigo Testamento, deixou muitos ensinos. Ou, por exemplo, em Jeremias 29, em Jeremias 29, versículos a partir do 11, ele diz assim para o profeta Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei a todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então, em traduções, traz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus deixa bem claro no Antigo Testamento, o grande eu sou, que ele já sabia, que ele já tinha propósitos para os seus filhos. Ele que tem pensamentos de bem, de paz, para nos dar o fim que desejamos. E qual é o fim que desejamos? O que realmente nós queremos de Deus Pai? O que nós queremos para as nossas vidas? Cada pessoa tem uma necessidade. Aqui, o profeta Jeremias, Deus estava falando com ele, o povo estava em cativeiro. Deus estaria libertando o povo num cativeiro físico, de uma escravidão, e estaria dando o fim que eles estavam querendo, a liberdade. Eles queriam a liberdade. Jesus Cristo, lá em Getsemane, estava pedindo, se possível, que Deus livrasse ele do cálice. Qual o cálice? Da escravidão física muito rápida, porque ele estaria sendo preso, ele estaria sendo espancado e ele ainda estaria sendo crucificado. Mas nessas duas situações, nesses dois textos, é a vontade de Deus Pai, do grande eu sou, que deve prevalecer. Deus Pai era o Pai de Jesus Cristo, o grande eu sou é o Pai de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O grande eu sou não permitiu que ele não vivenciasse o processo da dor, da escravidão rápida física e da morte. Mas ele deu o quê? O fim que ele desejava. Qual era o fim que Jesus Cristo queria? Jesus Cristo queria que todo aquele que aceitasse ele como Senhor da sua vida, seu e suficiente Salvador, retornasse para o reino dos céus. Jesus Cristo queria resgatar a aliança que ele fez com Adão lá no Jardim do Éden, que foi rompida pelo pecado, que esta aliança fosse novamente feita e que todos os descendentes de Adão pudessem retornar para o reino dos céus. E esta aliança estendeu-se para toda a humanidade. Mas para que isso acontecesse, Jesus Cristo teve que passar pelo cálice e beber do cálice que Deus havia determinado. E assim é conosco com as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quais foram os planos de você para este ano, quais são os seus objetivos e suas metas. Cada um de nós, ao término do ano, ou o início de cada ano, passamos para o papel metas, objetivos de coisas que queremos alcançar. Mas Deus é que está no controle de tudo na nossa vida. É Ele que determinará se os nossos pedidos, se o desejo do nosso coração é igual ao desejo do coração dele. Porque quando nós colocamos os nossos pensamentos, os nossos objetivos, as nossas metas no altar do grande eu sou, nunca devemos esquecer de dizer: Pai, são esses os meus objetivos, é este o fim que eu quero para este ano, para a minha vida. São essas metas que eu quero alcançar. Mas, acima de tudo, seja feita a vossa vontade, porque a vossa vontade, que é perfeita e pura e verdadeira para a minha vida, e que me trará um final feliz. Porque eu não sei o meu futuro,
mas o Senhor que escreveu a minha história sabe qual é o meu final. E o meu final em tuas mãos sempre será de paz, de bênção e nunca de mal. Nós estamos vivenciando um período crítico no Rio Grande do Sul, mas que Deus cumpra a sua vontade, porque eu sei que os planos do meu Deus, do grande eu sou, e de Deus Emmanuel Jesus Cristo, é de paz, de amor e de bênção para o meu estado. Que este venha a ser o nosso clamor e o nosso conforto a cada instante, em sempre colocarmos os nossos pedidos na presença de Deus Pai, mas sempre dizer: seja feita a vossa vontade, porque os teus planos sempre são de bênção, de paz e de luz para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amado e bondoso Deus, eu me coloco em tua santa e bendita presença para te agradecer por esta oportunidade, depois de tanto tempo poder colocar as minhas orações, colocar a tua palavra diante de um vídeo. E em nome santo de Jesus Cristo, Deus Emmanuel, teu Filho, meu Rei, Senhor e Salvador, cumpra-se em mim a tua vontade. Os meus objetivos, os meus planos que eu coloquei numa folha de caderno para este ano, venham se cumprir segundo os desejos do teu coração. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Deus dos Hebreus, e que os teus planos estejam sendo muito maiores que os meus, para não dar o fim que eu desejo, mas que estejam sendo os desejos do teu coração, confirmando a minha vontade na minha vida. Peço a remissão dos meus pecados e dos pecados de quem assistir este vídeo, e que todos tenhamos um final feliz em cada objetivo e meta traçada para este ano. Que venhamos sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus nos abençoe.